Voltando para a nossa leitura, o livro é O Poder do Hábito, página 248, o trecho de número 44. E a essência do crescimento de sua igreja e de seu sucesso é uma crença fundamental no poder dos hábitos sociais. Pensamos com muito empenho em como habitualizar a fé, decompô-la em pedaços. Warren me disse: se você tenta assustar as pessoas para que elas sigam o exemplo de Cristo, isso não vai funcionar por muito tempo. O único jeito de fazer com que as pessoas assumam um compromisso por sua maturidade espiritual é lhes ensinar hábitos de fé. Uma vez que isso acontece, elas passam a se autoalimentar. As pessoas seguem Cristo não porque você as conduziu para isso, mas porque isso é quem elas são. Quando Warren chegou ao Saddleback Valley pela primeira vez, passou semanas batendo de porta em porta, se apresentando e perguntando a desconhecidos por que eles não iam à igreja. Muitas das respostas eram práticas. As pessoas diziam que era entediante, a música era ruim, os sermões não pareciam se aplicar às suas vidas, eles precisavam de alguém para cuidar das crianças, odiavam vestir roupas formais, os bancos eram desconfortáveis. A igreja de Warren abordaria cada uma destas reclamações. Ele disse às pessoas que usassem shorts e camisas havaianas, se preferissem. Foi adquirida uma guitarra elétrica. Os sermões de Warren, desde o começo, eram focados em temas práticos, como títulos como Como lidar com a desmotivação, Como se sentir bem consigo mesmo, Como criar uma família saudável e Como sobreviver ao estresse. Suas lições eram fáceis de entender, focadas em problemas reais, diários e podiam ser aplicadas assim que os paroquianos saíam da igreja. Aquilo começou a dar certo. Warren alugou auditórios de escolas para os cultos e salas em prédios comerciais para os encontros de oração. A congregação atingiu 50 membros, depois 100, depois 200, em menos de um ano. Warren estava trabalhando 18 horas por dia, 7 dias por semana, atendendo telefonemas de congregados, dando aulas, indo às casas deles para prestar aconselhamento matrimonial. Desculpa, gente, é que chegou a entrega ali, tive que parar. E em seu tempo livre, sempre procurando lugares novos para acomodar o tamanho crescente da igreja. Um domingo, no meio de dezembro, Warren levantou-se para pregar durante o culto das 11 horas. Sentiu-se fraco, tonto. Ele se agarrou no pódio e começou a falar. Porém, as palavras na página estavam embaçadas. Ele começou a cair. Se segurou e fez um gesto para que o pastor assistente, seu único ajudante, assumisse o atril. Sinto muito, gente, Warren disse aos espectadores. Vou ter que sentar. Havia anos que ele vinha sofrendo de ataques de ansiedade e ocasionais surtos de melancolia, que amigos lhe diziam parecer depressões leves, mas nunca tinha sido tão grave antes. No dia seguinte, Warren e sua família partiram de carro para o Arizona, onde a família de sua mulher tinha uma casa. Lentamente, ele se recuperou. Havia dias em que ele dormia durante 12 horas e depois fazia uma caminhada pelo deserto, rezando, tentando entender por que aqueles ataques de pânico estavam ameaçando desmanchar tudo que ele construíra com tanto esforço. Ele passou quase um mês afastado da igreja. Sua melancolia tornou-se uma depressão de pleno porte, algo mais sombrio do que qualquer outra coisa que ele já tivesse vivido antes. Ele não tinha certeza de que algum dia estaria curado bastante para voltar. Warren, como cabe a um pastor, é um homem dado
a epifanias. Elas tinham acontecido quando ele achou o artigo de revista sobre McGavran e na biblioteca no Texas. Caminhando pelo deserto, ele foi acometido por outra. Você se concentre em construir pessoas, o Senhor lhe disse, e eu vou construir a igreja. No entanto, diferente de algumas de suas revelações anteriores, aquela não tomou o caminho claro de repente. Warren continuaria a lutar com a depressão durante meses e depois durante períodos ao longo de toda a sua vida. Naquele dia, porém, ele tomou duas decisões. Voltaria a Saddleback e descobriria um jeito de fazer com que administrar a igreja não desse tanto trabalho. Quando Warren voltou a Saddleback, decidiu expandir um pequeno experimento iniciado uns poucos meses antes que ele esperava facilitar a administração da igreja. Ele nunca tinha certeza de que teria salas de aula suficientes para acomodar todo mundo que aparecia para os estudos bíblicos. Por isso, pedira que alguns membros da igreja sediassem algumas aulas dentro de suas casas. Ele receou que as pessoas talvez reclamassem de ter que ir à casa de alguém, e não a uma sala de aula de igreja decente. Porém, os congregados diziam adorar aquilo. Os pequenos grupos lhes davam uma oportunidade de encontrar seus vizinhos. Por isso, ao voltar para casa após sua licença, Warren designou cada membro de Saddleback Church a um pequeno grupo que se reunia toda semana. Foi uma das decisões mais importantes que ele já tomou na vida, pois isso transformou a decisão de participar da igreja num hábito que extraía forças de pulsões e padrões sociais já existentes. Agora, quando as pessoas veem a Saddleback e veem as multidões enormes nos fins de semana, elas acham que esse é nosso sucesso. O Warren me disse, mas essa é só a ponta do iceberg. 95% desta igreja é o que acontece durante a semana dentro desses pequenos grupos. A congregação e os pequenos grupos são como um golpe duplo. Você tem essa grande multidão para lhe lembrar por que você está fazendo isso afinal, e um pequeno grupo de amigos próximos para ajudar você a focar em como ser fiel. Juntos, eles funcionam como cola. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora, e a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável é uma afirmação. Temos mais de 5.000 pequenos grupos agora. É a única coisa que faz com que uma igreja deste tamanho seja administrável. Se não fosse assim, eu ia morrer de trabalhar. E 95% da congregação jamais receberia a atenção que veio buscar aqui. Sem se dar conta disso, Warren, em alguns aspectos, replicou a estrutura que impulsionou o boicote aos ônibus de Montgomery. Embora tenha feito isso no sentido contrário, aquele boicote começou entre pessoas que conheciam Rosa Parks e tornou-se um protesto de massa, quando os laços fracos da comunidade compeliam a participação. Na Saddleback Church, a coisa funciona do jeito oposto. As pessoas são atraídas por um senso de comunidade e pelos laços fracos que uma congregação oferece. Então, uma vez que já estão dentro, são levadas para um pequeno grupo de vizinhos, uma placa de Petri, digamos, para cultivar laços íntimos, onde sua fé se torna um aspecto de sua experiência social e de sua vida diária. Criar pequenos grupos, no entanto, não é suficiente. Quando Warren perguntava às pessoas o que elas discutiam nas salas de estar da casa das outras, descobria que falavam sobre a Bíblia e rezavam juntas durante 10 minutos e depois passavam o resto do tempo discutindo filhos ou fofocando. O objetivo de Warren, no entanto, não era apenas ajudar as pessoas a fazer novos amigos, era construir uma comunidade de fiéis.
incentivar pessoas a aceitar as lições de Cristo e fazer da fé o foco de suas vidas. Seus pequenos grupos tinham criado laços estreitos, mas sem liderança não era muito mais que um círculo de pessoas tomando café. Não estavam satisfazendo suas expectativas religiosas. Warren pensou outra vez em McGavran, o autor. A filosofia de McGavran dizia que se você ensina as pessoas a viverem com hábitos cristãos, elas vão agir como cristãos sem precisar de orientação e supervisão constantes. Warren não podia liderar pessoalmente cada um dos pequenos grupos. Não podia estar ali para garantir que a conversa fosse centrada em Cristo e não nos programas mais recentes de TV. Porém, imaginou que, se desse novos hábitos às pessoas, não precisaria fazer isso. Quando as pessoas se reunissem, seus instintos seriam discutir a Bíblia, rezar juntas, dar corpo à sua fé. Por isso, Warren criou uma série de círculos usados em aulas na igreja e em discussões em pequenos grupos que eram explicitamente projetados para ensinar novos hábitos aos paroquianos. Se você quer ter um caráter parecido com o de Cristo, então basta desenvolver os hábitos que Cristo tinha, afirma o manual de um dos cursos de Saddleback. Todos nós somos simplesmente um aglomerado de hábitos. Nossa meta é ajudar você a substituir alguns hábitos ruins por alguns hábitos bons, que vão lhe ajudar a crescer na semelhança com Cristo. Pede-se que todo membro de Saddleback Church assine um cartão de pacto de maturidade, prometendo aderir a três hábitos. Ter um tempo de silêncio todo dia para refletir e rezar. Pagar um dízimo de 10% de sua renda e participar de um pequeno grupo. Dar novos hábitos a todo mundo tornou-se um foco da igreja. Uma vez que fazemos isso, a responsabilidade pelo crescimento espiritual não está mais comigo, está com você. Nós lhe demos uma receita. Warren me disse, não temos que guiar você, porque você está guiando a si mesmo. Esses hábitos se tornam uma nova identidade própria. E nesse ponto, só precisamos apoiar você a não atrapalhar seu avanço. A descoberta de Warren foi que ele podia expandir sua igreja do mesmo modo que Martin Luther King fez o boicote crescer, apoiando-se na combinação de laços fortes e fracos. Transformar sua igreja no movimento, no entanto, dimensioná-la de modo a acolher 20 mil paroquianos e milhares de outros pastores, exigia algo que a tornasse auto-perpetuante. Warren precisava ensinar às pessoas hábitos que as levassem a viver com fé e não por causa de seus laços, mas porque isso é quem elas são. Este é o terceiro aspecto de como os hábitos sociais impelem movimentos. Para que uma ideia cresça para além de uma comunidade, ela deve ser autopropulsora. E o jeito mais garantido de atingir isso é dar às pessoas novos hábitos que as ajudem a descobrir sozinhas aonde ir. Conforme o boicote aos ônibus expandiu-se de uns poucos dias para uma semana, depois um mês, depois 2 meses, o compromisso da comunidade negra de Montgomery começou a minguar. O comissário de polícia, citando um decreto que exigia que os táxis cobrassem uma tarifa mínima, ameaçou prender os taxistas que levassem negros para o trabalho com desconto. Os líderes do boicote reagiram alistando 200 voluntários para participar de um esquema de caronas. A polícia começou a aplicar multas e assediar pessoas nos pontos de encontro das caronas. Os motoristas começaram a desistir. Foi ficando cada vez mais difícil pegar uma carona, King escreveu depois. As reclamações começaram a aumentar. Desde manhã cedo até tarde da noite, meu telefone tocava e minha campainha raramente ficava em silêncio. Comecei a ter dúvidas sobre a capacidade da comunidade negra de continuar a luta. Uma noite, enquanto King estava pregando à sua igreja, um usher
Nas igrejas protestantes, espécie de assistente do pastor responsável por receber e acomodar os congregados durante o culto. Um usher é isso aqui, um assistente do pastor. Chegou correndo com uma mensagem urgente. Uma bomba explodira na casa de King, enquanto a mulher e a filha pequena estavam dentro. King correu para casa e foi recebido por uma multidão de várias centenas de negros, assim como o prefeito e o chefe de polícia. Sua família não tinha se machucado, porém as janelas da frente da casa estavam estilhaçadas e havia uma cratera na sua varanda. Se alguém estivesse nos cômodos da frente quando a bomba explodiu, essas pessoas poderiam ter morrido. Enquanto King avaliava os estragos, cada vez mais negros chegavam. Os policiais começaram a mandar a multidão se dispersar. Alguém empurrou um policial. Uma garrafa voou pelo ar. Um dos policiais brandiu um cacetete. O chefe de polícia, que meses antes declarara publicamente seu apoio ao Conselho dos Cidadãos Brancos, uma organização racista, puxou King de lado e pediu que ele fizesse alguma coisa, qualquer coisa, para impedir que eclodisse um tumulto. King andou até a varanda. Não façam nada por pânico, ele gritou para a multidão. Não saquem suas armas. Aquele que vive pela espada irá perecer pela espada. A multidão acalmou-se. Devemos amar nossos irmãos brancos, a despeito do que eles fazem conosco, disse King. Devemos fazer com que eles saibam que nós os amamos. Jesus ainda brada em palavras que ecoam através dos séculos. Amai vossos inimigos, abençoai os que vos amaldiçoam, orai por aqueles que vos tratam com desprezo. Era a mensagem de não violência que King vinha pregando cada vez mais, havia semanas. Seu tema, baseado nas palavras de sermões de Gandhi e de Jesus, era em vários aspectos um argumento que os fiéis não tinham ouvido naquele contexto antes. Uma evocação ao ativismo pacífico, ao amor triunfante e ao perdão de seus agressores, e uma promessa de que aquilo traria vitória. Durante anos, o movimento pelos direitos civis vinha se mantendo vivo, apoiando-se em termos que remetiam a batalhas e conflitos. Haviam contendas e reveses, vitórias e derrotas que exigiam que todos renovassem seu compromisso com a luta. King deu às pessoas uma nova lente. Aquilo não era uma guerra, ele disse. Aquilo era um abraço. E o que foi igualmente importante, King lançou uma luz nova e diferente sobre o boicote. A questão não era apenas a igualdade nos ônibus, disse King. Aquilo era parte do plano de Deus, o mesmo destino que tinha dado fim ao colonialismo britânico na Índia e a escravidão nos Estados Unidos, o que levara Cristo a morrer na cruz para expurgar nossos pecados. Era o mais novo estágio no movimento que tivera início séculos antes, e como tal exigia novas estratégias e comportamentos diferentes. Era preciso que os participantes dessem a outra face. As pessoas podiam demonstrar sua lealdade adotando os novos hábitos sobre os quais King estava evangelizando. Precisamos retribuir o ódio com amor, King disse à multidão na noite do atentado. Se eu for detido, nosso trabalho não vai se deter, pois o que estamos fazendo é certo, o que estamos fazendo é justo e Deus está conosco. Quando King terminou de falar, a multidão andou de volta em silêncio para casa. Nossa, essa parte do livro foi perfeita. Eu vou até parar de ler aqui um pouquinho para falar um pouco sobre isso. Eu particularmente acho muito errado essa discriminação de cor, de raça, de clero, de tudo. Eu acho que se cada um cuidar da sua própria vida, sem ficar olhando para o outro, sem ficar se comparando, sem ficar julgando, o mundo já ia estar 50% salvo, não é verdade? Pelo menos esse é meu ponto de vista.
Vou ficando por aqui, porque eu já excedi o meu tempo, e eu volto no próximo áudio. Até mais!